O que a Bíblia tem a dizer a respeito dos animais? Eu quero mostrar para você que Deus colocou sobre o ser humano a responsabilidade com o cuidado dos animais. Eu quero apresentar para você alguns textos bíblicos que lhe ajudem a perceber que você e eu somos administradores do planeta que Deus confiou a nós e, como consequência, somos responsáveis pela vida que Deus colocou aqui neste planeta. Você vai ver também no vídeo de hoje o quanto Deus valoriza os animais. Óbvio, Deus não coloca os animais na mesma categoria que o ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 1, 26 e 27. Porém, o ser criado à imagem e semelhança de Deus reflete uma responsabilidade imensa que o ser humano tem de cuidar dos animais. Ou seja, assim como Deus Criador cuida da sua criação, Deus quer que os seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, cuidem da criação que Deus confiou aos cuidados do ser humano. Então, no vídeo de hoje, você vai perceber aqui, em alguns textos bíblicos, o quanto Deus abomina quem maltrata os animais. Primeiramente, a Bíblia diz que quem não se preocupa com os animais, quem maltrata os animais, é ímpio. Vou ler para você o que está em Provérbios, capítulo 12, verso 10. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Em algumas traduções, os ímpios. O provérbio, ele faz um contraponto, ele começa dizendo que o justo cuida dos seus animais, para na sentença seguinte explicar o seguinte, que aquele que não cuida dos animais, ou que os maltrata, ele é o quê? Um perverso, um cruel. Posso garantir para você que qualquer pessoa que tem prazer em maltratar animais, ele não é convertido. Porque a pessoa convertida, ela passa a ver a criação de Deus de uma forma diferente. Ele entende que já que a criação, incluindo os animais, sofrem em consequência do pecado do ser humano, é dever do ser humano amenizar a dor dos animais. Romanos capítulo 8, no versículo 19, diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma inexistência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Esse texto diz que por causa do pecado do ser humano e pelo fato de os animais estarem sujeitos ao ser humano, eles sofrem também as consequências do pecado. Afinal, o Criador afastou-se do planeta Terra e o Criador afastando-se de nós, a consequência é a degeneração. E aqui diz que é desejo de Deus, que é a criação que hoje geme por causa da escravidão do pecado, ela almeja que os filhos de Deus sejam libertos dessa escravidão do pecado, porque toda a natureza será transformada juntamente com os filhos de Deus. Essa decadência causada pelo pecado não existirá mais. E no momento da glorificação do ser humano, por ocasião da volta de Cristo, começará uma nova era, diríamos assim, um novo tempo. E na nova terra, Deus vai restaurar o reino animal para que os animais vivam na condição perfeita e edênica para a qual Deus os criou. Nós vamos ler depois um texto sobre isso no livro de Isaías. Então, primeiramente, a Bíblia diz em Provérbios 12, 10, que a pessoa que maltrata animais, ela é perversa, ela é ímpia. E, obviamente, uma pessoa assim não é devidamente convertida. Há outros textos bíblicos que mostram o cuidado de Deus para com os animais. Veja, por exemplo, Êxodo capítulo 23, verso 12. Você percebe ao longo da Bíblia a preocupação de Deus com a vida animal. E esta preocupação deve se refletir no caráter de uma pessoa realmente convertida. Afinal, o pecador
no processo de santificação, vai sendo transformado à imagem do seu Criador. Então ele não pode tratar os animais de uma forma diferente que o Criador trataria. E em Êxodo 23:12 encontramos o seguinte: vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Você percebe? Deus queria que inclusive os animais descansassem no sábado. Deus não queria que apenas o ser humano repousasse no 7º dia, mas que o ser humano não impusesse nenhum tipo de trabalho aos animais no dia de sábado. Os animais são tão importantes para Deus, que o sábado foi criado, obviamente, primeiramente para o ser humano, mas também para os animais. Então, se o 4º mandamento deve ser, se devemos permitir que os animais descansem de acordo com o 4º mandamento da lei de Deus, perceba que Deus valoriza e muito os animais. Outro texto que eu quero repartir com você se encontra em Êxodo 23, verso 5, que diz: se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Veja, essa questão é tão séria que Deus disse o seguinte, que se você odeia uma pessoa, mas você viu que o jumento dele caiu pelo excesso de carga, não se faça que não aconteceu nada. Mesmo que você tenha um problema com aquele ser humano, ajude aquele animal que está sofrendo. Então você percebe? A postura do Criador para com os animais é totalmente uma postura amorosa, misericordiosa. E quando alguém mata um animal a pancada, ou alguém que tem o costume de chegar e dar um chute num cachorro ou num gato ou coisa assim, essa pessoa demonstra que Satanás está atuando na vida dela, infelizmente. Outro texto, Deuteronômio 25, verso 4. Diz assim: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Olha a preocupação de Deus. Quando um boi estava trabalhando para eles na debulha de cereais, se amordaçar, o que acontece? O bicho ficaria salivando muito de vontade de comer e não poderia comer porque estava amordaçado. Deus se preocupava para que o animal não sofresse com esse estresse absurdo de ver algo e não poder comer. Imagine você e eu com uma fome absurda na frente de um bom prato de comida com a boca amordaçada sem poder comer. Isso é um crime. Né? Então Deus considera isso um crime também para com os animais. Deus proibia que um boi que estivesse trabalhando perto de cereais, Deus proibia que esse animal fosse mordaçado, para esse animal não ficar com aquele nível altíssimo de estresse por ocasião do seu trabalho. Veja agora esse texto que se encontra no livro de Jonas, no capítulo 4. Aqui no livro de Jonas nós percebemos também a preocupação de Deus para com os animais. Um dos porquês que levaram Deus a não mais destruir Nínive foi o seguinte: primeiro, porque os habitantes de Nínive se arrependeram dos seus pecados, depois que Deus enviou o profeta Jonas para adverti-los da impiedade deles. Só que Jonas ficou extremamente chateado. Deus queria, na verdade, ver Deus mandar fogo do céu e consumir todos. Na sua argumentação para mostrar para Jonas que a raiva dele era improcedente, além de Deus dar como razão a conversão dos ninivitas para a não destruição da cidade, Deus deu também como razão a existência de animais na cidade. Olha o que diz aqui, Jonas capítulo 4, verso 10. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém,
tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Então você percebe, Deus teve compaixão também da cidade de Nínive, porque ali existiam muitos animais. E Deus se preocupa com o bem-estar, com a alegria, com a saúde de todos os animaizinhos. Eu quero mostrar para você um texto que demonstra que um dia Deus vai restaurar não somente a natureza humana, mas a natureza animal. E quero com esse texto também lhe dar uma esperança muito bonita. Mesmo que a Bíblia não fale da existência de animais no céu, ela fala da existência de animais na nova terra, após o milênio em que nós estaremos no céu. Na nova terra, a Bíblia fala da existência de animais. E você pode estar se perguntando, será que Deus, na nova terra, vai devolver o meu animalzinho de estimação? A Bíblia não diz que sim e também não diz que não. Eu gosto de ver a Deus como um pai que gosta de dar surpresas para os seus filhos. Eu amo dar surpresas para as minhas filhas, porque quando eu olho e vejo no rostinho delas a alegria, isso me preenche de uma forma assim indescritível. Então, se eu que sou pecador, gosto de dar surpresas para as minhas filhas, imagine Deus, que é o pai de todos os pais e que é um pai perfeito. Eu tenho certeza que Deus pode lhe dar sim a surpresa de restabelecer aquele animalzinho de estimação que você um dia perdeu. E se ele não o fizer, ele vai lhe dar boas razões para isso na nova terra. Agora, eu creio, né, que Deus é um pai que gosta de dar surpresa. E por isso, quando eu li esse texto de Isaías 11, 7 a 9, que mostra a restauração do reino animal, eu creio que Deus pode sim dar uma grande surpresa para você na nova terra. E dizer assim, filho, filha, você lembra daquele cachorrinho que você tinha? Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. E de repente, Deus devolve ele para você. Eu não vejo um problema de Deus fazer isso. E aí eu quero ler para você Isaías 11, 7 a 9, que diz assim, a vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca, os animais voltarão a ser vegetarianos. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. Pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Então a presença de Deus, o conhecimento de Deus, possibilitará essa transformação plena do nosso planeta. O reino animal voltará a ser como no princípio. Os animais não mais terão medo do ser humano, o ser humano não mais terá medo dos animais. Deus vai restaurar a relação original que a humanidade tinha para com a natureza. Os animais voltarão a ser plenamente amigos do ser humano. E lembre-se, Deus pode sim lhe dar uma agradabilíssima surpresa na nova terra. Basta você crer em Jesus. Basta você aceitar a Cristo como seu Salvador. Basta você permanecer nos caminhos dele e não desistir. Porque há muita coisa que nos aguarda na vida eterna e nós não podemos perder. Eu não gostaria de finalizar esse vídeo sem antes deixar com você uma citação muito séria, além dessas várias citações bíblicas que eu deixei, uma citação muito séria para aqueles que maltratam os animais. Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, quando ela comenta aquele episódio de Números 23, onde o profeta Balaão espancou uma mula que estava sendo usada por Deus para avisá-lo de sua rebeldia, Ellen White, ao comentar aquela citação, ela diz algo muito sério no livro Patriarcas e Profetas, página 443. Eu finalizo o vídeo de hoje lendo essa citação para que você reflita, para que você encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que você crê que de alguma forma maltratam animais.
É importante que você encaminhe e compartilhe esse vídeo porque, de acordo com esses textos bíblicos e com esta citação, essas pessoas estão no caminho da perdição. Deus vai castigá-las duramente. Então você precisa alertar essas pessoas que maltratam os animais. No livro Patriarcas e Profetas, página 443, ela diz o seguinte: aquele que criou o homem fez os animais irracionais também, e suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, 9. Os animais foram criados para servirem ao homem, mas este não tem direito de causar-lhes dor com tratamento rude ou cruel exigência. É por causa do pecado do homem que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Romanos 8, 22. O sofrimento e a morte foram assim impostos não somente ao gênero humano, mas aos animais. Certamente, pois ao homem toca procurar aliviar o peso do sofrimento que sua transgressão acarretou sobre as criaturas de Deus, em vez de aumentá-lo. Aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto tirano. A disposição por causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer aos seres racionais, é satânica. Muitos não compreendem que sua crueldade haja de ser conhecida, porque os pobres animais mudos não a podem revelar. Mas se os olhos desses homens pudessem abrir-se como os de Balaão, veriam um anjo de Deus em pé como testemunha para atestar contra eles no tribunal celestial. Um relatório sobe ao céu e aproxima-se o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. É por isso que em Apocalipse 11, 18 ali, 19, é dito, né, que Deus vai castigar os que destroem a terra. Com base nesses textos bíblicos, você é um justo ou é um ímpio na forma como trata os animais? E eu ajudo a você a refletir, considerando que vai haver um juízo, considerando que Deus tem anjos como testemunhas sobre os nossos atos realizados a favor ou contra dos animais, será que não está na hora de pararmos, de descarregarmos a nossa raiva infantil ou ímpia sobre os animaizinhos inocentes? Tenhamos cuidado, porque o Criador de todos os animais vai julgar sim todos aqueles que maltratam os animais. Reflita sobre isso e que Deus use você como um instrumento para aliviar o sofrimento dos animais e não para impor uma carga maior ainda sobre eles.